Olá pessoal, eu sou a Neuza Andrade, graduanda de Psicopedagogia pela Uninter. Dando seguimento ao nosso assunto, sobre o bullying, embora faça parte da realidade das escolas, a compreensão que se tem a respeito do assunto em geral é muito rasa. A pouca discussão sobre ações eficientes impede o desenvolvimento e boas estratégias para lidar com a questão. Entretanto, o combate ao bullying deve ser uma prioridade das instituições de ensino. Isso porque as práticas de intimidação que constituem bullying podem causar enormes dano a toda a comunidade escolar. Crianças e jovens, ainda em fase de formação, são especialmente suscetíveis ao bullying. Fora isso, um grande grupo de jovens é possível que diferença entre os alunos dê origem a práticas inaceitáveis dessa discriminação. Todavia, isso não justifica a omissão da instituição em lidar com casos de intimidações sistemáticas. Cabe aos professores, coordenadores, psicólogos, psicopedagogos e diretores estar sempre atentos qualquer problema entre os alunos para agir rapidamente em caso de necessidade. A prática do bullying é um problema que traz consequências negativas para todos. A instituição de ensino, as vítimas, as famílias, até mesmo os próprios agressores são prejudicados pela prática com essas intimidações sistemáticas. Além disso, problemas do tipo frequente chegam à justiça, que pode determinar indenizações. É um exemplo, A escola como um todo é prejudicada pela ocorrência de intimidações sistemáticas. O ambiente se torna hostil e pouco convidativo quando está dominado pela violência entre os alunos. Esses casos, quando frequentes, podem tomar muito tempo da equipe da instituição de ensino. Quando se tem que apartar episódios de violência a todo instante, fica difícil pensar em melhorar a qualidade da educação e outras questões importantes podem acabar ficando de lado. Assim, uma escola pode ser até mesmo responsabilizada judicialmente por problemas relacionados ao bullying entre os alunos, que com certeza mancha muito o nome da própria instituição. Ninguém gostaria que a sua instituição tivesse esse nome aí, com essa mancha de bullying. Ao identificar esses sinais em vítimas ou agressores, a escola precisa averiguar a situação a fim de compreender se realmente se trata de um caso de bullying que deve ser tratado. Em alguns casos, os reflexos das agressões ficarão visíveis na convivência com a família. Dessa forma, é muito importante estreitar o relacionamento com as famílias para ouvir observações dos pais quanto ao comportamento do aluno, por exemplo. Além do trabalho de observação para identificar possíveis casos de bullying na escola, a sua instituição pode utilizar alguns instrumentos que ajudam a identificar problemas de intimidações sistemáticas. Um meio que sua escola pode utilizar para identificar situações de bullying é a criação de um canal de denúncias, por exemplo. Esse canal pode ser um formulário em um site, um e-mail específico para essa finalidade, ou até mesmo um local na escola em que os membros da comunidade possam deixar por escrito as suas denúncias. Nesse caso, é interessante adotar um formulário de comunicação de caso de bullying, o que facilita a identificação e um tipo de análise de cada situação. A sua escola também pode realizar pesquisas periódicas com os alunos para entender como o problema afeta a instituição. Nesse caso, é preciso definir uma periodicidade e, a partir de então, distribuir, seja digitalmente ou fisicamente, um formulário com perguntas sobre o bullying. A partir da análise das respostas, o gestor escolar certamente encontrará pistas que o ajudarão a identificar
mais facilmente as agressões sistemáticas. Gostaram das dicas? Então vamos aos trabalhos, continuação do nosso projeto. Olá pessoal, meu nome é Neuza Andrade, sou graduanda de Psicopedagogia. Para quem já está nos acompanhando nesse projeto de extensão, Tirando o Bullying de Cena, hoje é o nosso quarto vídeo, né? O nosso quarto, dando continuidade aí a esse projeto, hoje a gente vai falar sobre responsabilidades. No primeiro vídeo a gente falou sobre bullying, no segundo a gente falou sobre cyberbullying, no terceiro a gente falou sobre leis e hoje a gente vai falar de responsabilidades. Quais que são, em quais esferas, né, se abrange essas responsabilidades aí da criança, que pode ser direcionada aí na família, escola, né, a sociedade, que pode ser assim direcionado essa responsabilidade, que pode ajudar, né? Pode ser feita uma proposta mesmo de intervenção dentro da escola. Quem pode, de onde pode vir essa ajuda, né? Então a gente vai aí prosseguindo para a gente poder entender, né, o nosso projeto. Essa é a visão que sempre a gente inicia com ela. Como eu já disse, né, as outras etapas a gente já passou e hoje a gente vai focar mais na responsabilidade, né? Então, prosseguindo aí, a gente vai falar das responsabilidades, né? A função desempenhada pelo direito na preservação dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de bullying escolar não deve se restringir à punição daqueles que praticam os atos de violência. O objetivo principal deve-se restaurar o ambiente em que ocorrem as violências. Essa referida restauração pode vir por meio de métodos de resolução de conflitos não judiciais, como a justiça restaurativa, que tem sua teoria pautada numa troca de lentes, a fim de abordar a vingança como possível solução para os problemas entre pares e acolher uma via mais empática e se opõe a ser mais eficaz. Então, nós vamos, conforme Menezes, né, trouxe para a gente em 2015, como eu já tinha falado até no vídeo anterior, a melhor saída é a prevenção, porque aí fica, digamos assim, mais fácil resolver, né? E o propósito aqui que Menezes trouxe dentro da literatura é uma restauração aí e trazer para dentro da escola isso como esse conflito como um aprendizado, né? Sem qualquer punição que possa trazer aí as vias de fato até chegar à justiça, né? Aí a gente traz aí família, sociedade e escola. Uma análise a partir dos sistemas bioecológicos. Esses sistemas bioecológicos, a gente vai trazer um pouquinho da psicologia educacional, né? Só para a gente entender dentro dessa esfera, dessa interface aí, da sociedade, né? Dentro dessa psicologia, essa conexão. O que uma coisa tem a ver, né? Com a família, com a sociedade. Então, vamos olhar, vamos observar o que é que Menezes trouxe para a gente dentro dessa análise. Estudos recentes já apontam para as interfaces existentes entre o fenômeno e as relações e contextos familiares. A literatura científica evidencia que a maneira como as relações familiares se desenvolvem pode se converter em fator de proteção ou de risco à prática do bullying. A vitimização ou a construção de respostas para conflitos interpessoais e diferenças sociais. Então, dentro dessa análise, né, na verdade, essa explicação dessa teoria aí é de Bronfenbrenner,
que é a psicologia educacional, né? Ele foi um criador dessa teoria e ele observou o modo de ser das crianças nos locais onde que elas estavam, que esses modos eles poderiam mudar, né? Haviam mudanças, dependendo do contexto onde que elas estavam crescendo, né? Aí ele decidiu, o autor decidiu estudar mais esses elementos, né? E esses elementos, eles afetavam diretamente o desenvolvimento infantil, né? E Bronfenbrenner, ele era um psicólogo, entendia o ambiente como um conjunto de sistemas que se relacionavam entre si. Aí ele relacionou aí, a gente vai para o próximo slide, para a gente entender mais um pouco. Ele relacionou, na verdade, são 5 componentes, né? Aí Menezes traz para a gente que é como se fosse uma conexão mesmo, para a gente entender um pouco melhor dentro dessa psicologia. Nesse sentido, essa apreciação contribui com a literatura existente, abordando o bullying e suas relações com a família a partir do referencial biológico do desenvolvimento. Esse paradigma é estruturado em 5 componentes, sistemas interconectados que norteiam a teoria e as pesquisas que o utilizam como referencial teórico. Aí a gente vem, né, para o microsistema, o mesossistema, o exossistema e o macrosistema. Então, dentro dessa interface aí, dessa conexão, a gente vai dar uma lida, né? A gente vai olhar o que é um pouquinho desse sistema só para a gente entender, né, do que se trata. Esses sistemas, eles são concebidos como encaixados em uma interface, um dentro do outro. O microsistema, que é esse primeiro aí que a gente está relatando, se refere ao ambiente dentro do qual as pessoas se relacionam no contexto imediato, né? É o microsistema. A gente pode dar um exemplo aí da família. A criança nasce, o primeiro contato imediato, né, da criança é com a família. O mesossistema é um conjunto de microsistemas em interação que influenciam no desenvolvimento e no comportamento das pessoas. Esses 2 sistemas são considerados proximais, ao passo que o exossistema, em que a pessoa em desenvolvimento não está inserida ativamente, mas aí podem ocorrer eventos que afetam e os macrosistemas, em que todos os outros ambientes formam uma rede de interconexões, são componentes mais distais do plano individual, como as atividades profissionais dos pais, o sistema de crença e cultura, as atitudes sociais, as políticas e públicas, entre outras. Então, a gente veio trazendo dentro da psicologia a respeito dessa abordagem do autor, que esses ambientes, eles podem mudar, né? Conforme a criança vai tendo contato, como eu já disse. O primeiro ambiente foi da família, depois vai aumentando as esferas, né? E consequentemente, dentro do outro, né? É interessante falar porque eles são conectados, né? A família está dentro da escola e a escola, num outro contexto, né? de cultura, de atitudes sociais, de políticas públicas. Então, é importante a gente se focar, né, qual que é o papel do indivíduo em cada contexto aí. Então, mais um pouquinho para frente, dando andamento, nós vamos aí falar um pouco de políticas públicas, né, do combate ao bullying no âmbito escolar, estratégias de enfrentamento no Brasil. Para compreender as políticas públicas desenvolvidas internacionalmente, visando o combate ao bullying, é necessário primeiramente entender o conceito de política pública, que é o campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação
ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ao curso dessas ações. Né? Então, isso aí é um conceito de política pública. Assim, as políticas públicas consistem em ações e programas desenvolvidos pelo Estado, com a participação de entes públicos, privados e da própria sociedade, para assegurar direitos que permitem que se exerça o papel de cidadão. Elas propõem mudanças e resultados ao assunto discutido. A partir do conceito de políticas públicas, percebe-se a nível internacional o núcleo conceitual mantém-se o mesmo. As políticas públicas internacionais correspondem às ações e programas elaborados pelos governos, a fim de colocar em prática seus propósitos para o país. Então, a gente entendeu aí o que é a sociedade dentro dessas políticas, né? Já que a gente convive com ela e essas políticas públicas, elas estão diretamente ligadas na escola, na vida do cidadão, né? E depende aí da sociedade, se requer algum tipo de mudança, né? Aí a gente já vai entrar no segmento político, de se quer mudança, a gente tem que promover aí uma visão, um outro tipo de visão, né? Para quando chegar a época da política, a gente votar consciente, né? E por aí vai, mas não é o que se entende aqui no momento, né? Desse projeto. Só para a gente entender aonde que a gente está, né? Dentro dessa psicologia aí, qual que é o nosso olhar aí de cidadão, né? Qual que é os nossos direitos e deveres. E a gente vai prosseguindo, dando seguimento. Agora nós vamos falar da família. O que essa família, né, pode nos trazer aí com relação a esse tema, né, que a gente está discutindo durante esses outros encontros, né? Menezes, 2015, traz dentro da literatura família. É importante ressaltar que essas características são produtos ocidentais e da organização econômica, bem como da história da desigualdade social, presentes principalmente nas economias em desenvolvimento, caso do Brasil. Essas questões afetam a vida familiar, a gente está falando do bullying, né? E comprometem o envolvimento dos pais com os filhos, contribui com essa reflexão ao sentenciar que, no âmbito doméstico, na família, muitas vezes os pais não são eficazes no cuidado com os filhos. Não por negligência, mas porque as questões ecológicas se sobrepõem e não permitem maior carinho, proximidade e envolvimento. Quando a gente traz aí as questões ecológicas, né, foi o que a gente está trazendo lá desde o primeiro vídeo, o primeiro slide, né, que é a questão da família, da psicologia educacional, né, do autor, que trouxe para a gente lá aquela conexão, né, onde que o indivíduo está inserido, né, os pais, o emprego dos pais, né, as questões de socioeconômicas e por aí vai. Na verdade, a família ela é um sistema que opera através de padrões e de transações, né? Essas transações é que estabelecem os padrões de como e quando, com quem se relacionar. E são esses que reforçam a identidade e funcionamento desse sistema, né? O grupo familiar, ele exerce profunda e decisiva importância na estrutura do psiquismo da criança, logo na formação da personalidade do adulto. Aí quem traz para a gente é o Detone, eu trouxe mais uma informação aqui. A família, sendo uma organização de qualquer natureza, para que sobreviva, é necessário que haja uma distribuição de papéis e funções, assim como também é necessário um estabelecimento de regras e de normas, né? Então, é muito importante a gente frisar sobre isso, a questão da família, porque é o primeiro lugar, né, onde que é social,
onde que a criança ela está inserida, né? Na verdade, na sociedade. E aí esse lugar é o primeiro que ela começa a estabelecer vínculo, né? Ela começa a ter essa troca, né? Dentro com o pai, com os tios, né? E essa possibilidade mostra viável a participação da família e importante nesse contexto escolar, né? É a família que participa desde sempre na vida das crianças, né? Que procura ter informações, essa troca, porque tem que ter uma troca de como que está o nosso filho, o que que ele está fazendo, né? Não só com relação a notas, mas com relação mesmo dentro do social, né? Essa participação aí dentro da sociedade. Na verdade, o papel da escola, ele se encontra relacionado, né? Tem essa relação aí, essa habilidade com o novo, né? E aí a gente vai dar sequência, né? O nosso slide. E aí a gente traz a escola, né? Porque a gente está numa conexão entre família e escola. A gente traz aí, na verdade, James Tchau traz pra gente aí, com os outros autores, né? Escola da atuação dos professores, quem promove a proteção, a acolhida e a ajuda. É por sabermos que a atuação dos professores é essencial na experiência das ações preventivas e interventivas ao bullying, que a falta dessa atuação nos instiga, sobretudo a partir de investigações que têm nos mostrado que a omissão é a postura mais comum dos mesmos diante de episódios do bullying, percebidos tanto pelas vias de observação quanto pelos relatos de alunos. Ao confrontarem os depoimentos de professores e alunos a respeito da intervenção dos primeiros ao bullying, verificaram que, apesar de 85% dos docentes terem afirmado agir de alguma forma diante do problema, apenas 35% dos estudantes confirmou a veracidade dessa afirmação, indicando uma relação de concordância com diversas pesquisas que sugerem discrepâncias parecidas. Então, aí a gente está falando de 85% dos docentes, né, que aí de uma certa, dentro dessa pesquisa aí que traz o James, né, dentro da literatura, que traz aí os professores poderiam ter feito diferente, né? Esses alunos relataram aí essa omissão dentro da escola e esse papel aí, ele precisa ser mudado, a visão do professor, né? Na verdade, o professor, ele precisa aí ter essa visão de que, além de passar conteúdo, né? Ele tem que participar do que está acontecendo na escola e ter efetividade dentro da postura de falar, né? Porque é o contato imediato aí, né? A gente fala o professor, mas aí mais para frente a gente vai estar observando que é um conjunto, né? Quando a gente fala professor, porque o contato mais direto com o aluno. Mas aí é o conjunto, a gente fala aí da escola no geral, né? Escola da atuação dos professores. Em contrapartida, quando é visto como aquele que não ignora o problema, o professor pode se tornar fundamental à ruptura da cultura do silêncio, como resposta naturalizada dada a denúncia dos maus tratos ocorridos na escola. É o que sinaliza o estudo de encontrar correspondência positiva entre o grau de comprometimento docente percebido pelos alunos e o êxito na redução do bullying. É um complemento, né? Quem traz para a gente é Toff e Farrington, dentro da literatura, traz aí esse detalhe aí, né? De que muitas vezes os nossos docentes eles poderiam estar atuando, né, de uma forma geral aí nesse combate a esse bullying, né? Aí, prosseguindo,
Aí a gente vai falar sobre as equipes de ajuda, né? Que também interfere o professor. Nesse caso, torna-se manifesta a desonestidade que impregna a tentativa de fazer com que o professor no Brasil assuma tamanha responsabilidade, sem que anteriormente tenha tido acesso aos subsídios por meio dos quais ele possa tanto aderir aos valores morais que ele almeja para seus alunos, quanto compreender quais são os efeitos neles daquilo que ele faz em sua sala de aula. Eis o problema. Por exemplo, é acarretado ao se instituir uma lei tão necessária e até mesmo louvável em suas intenções declaradas, a lei anti-bullying, né, que a gente falou dela, sem que, no entanto, sua materialidade transcenda o caráter genérico instituído pela ausência de clareza quanto aos mecanismos essenciais à sua real implementação. Não é à toa que suspeitamos, após pouco mais de 2 anos, no caso quando, né, foi escrito esse artigo, de sua oficialização, tal lei corre em sério risco de, assim como tantas outras, cair no esquecimento. Então, assim, a gente está direcionando aí, no caso, o Áviles, né, Martinez, ele já vê em contrapartida que como se aplica, né, uma lei, essa aplicabilidade, se ela não tem clareza, né, se ela anos após anos, ela é modificada, né, ou ela é acrescentada mais algum texto, então até o próprio professor e contudo as escolas, elas ficam, no entanto, um pouco perdidas. Tem que ser uma coisa, uma lei, uma aplicabilidade mais direta, né? E aí a gente vai olhando mais para frente, a gente vem aí com mais uma reflexão, né? Hoje eu trouxe Jean Piaget e Jean, ele traz para a gente: o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Então, a escola é apenas o início. A gente tem que se desenvolver, tem que instruir nossos alunos, né, a partir da escola, a continuar e sempre a crescer, né? E aí eu acho importante falar mais um pouco sobre isso, né? Apesar que a gente já direcionou aí para a escola, né? Porque a família tem que acatar essa responsabilidade, porque é onde que a criança é o primeiro meio social da criança, né? E consequentemente a escola, onde que tem ali o maior número de crianças, né? Eu acho que no caso fazer incentivar, né? Projetos dentro da escola com relação a isso é fundamental, com relação ao bullying, né? De que forma isso pode ser mudado, porque a sociedade ela está mudando o tempo todo, né? E eu trouxe aqui mais um texto importante que fala sobre a violência, né, escolar. E ela não é um problema fácil de ser resolvido, e ela não é para meia dúzia, é para um conjunto, né? E existem fatores preocupantes nessa complexidade, né? Essa violência. Então, na verdade, o que a gente precisa de falar sempre, eu acho importante falar, é a prevenção, né? A prevenção sempre, e essas brigas, né, dentro da escola, são corriqueiras, essas brigas são, digamos, naturais, porque convém do ser humano, né, das diferenças, mas
No caso, a gente tem que ver o que tem caráter agressivo. A partir daí, e a partir daí ser tomadas providências dentro da escola, né? Dentro da gestão escolar, principalmente, né? E eu acho interessante a proposta de capacitação, né, continuada de professores, funcionários e sempre palestras, né? E aí cada escola desenvolve a sua para poder propor aí uma mudança, né, dentro das famílias, dentro da escola, dentro desse ambiente, para poder sanar e parar, né, com, com esse tão temido bullying aí, com que essas crianças têm sofrido tanto sofrimento, né, desenvolver empatia, desenvolver no coletivo, né, a participação de todos. Eu acho bem interessante, mas eu acredito que nós estamos caminhando para isso. E esse foi o vídeo das responsabilidades que eu trouxe para a gente. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre eu vou trazer para a gente aí a proposta de intervenção, o psicodrama, que é uma das técnicas, né, de Jacob Levi Moreno, que é fantástica. Eu comecei o meu estudo sobre psicodrama e eu achei que vale a pena a gente entender do que se trata. Após o término desse vídeo, eu vou deixar na descrição aí uma indicação de um vídeo, né, relacionado ao tema que a gente está falando sobre essa semana, esses dias. E eu espero vocês nesse finalzinho aí, porque eu acho que vocês vão se surpreender, vocês vão gostar dessa proposta aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que seja, né, de utilidade aí para todos. E eu conto com vocês no próximo vídeo e obrigada. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Hoje eu tive contato com um vídeo bastante comovente. Eu vou deixar imagens aqui para você desse vídeo. E era uma mãe filmando o próprio garotinho, o próprio filho, contando sobre a dor e o sofrimento ao ele sofrer bullying na escola. Eu vou deixar o vídeo completo no final e também está compartilhado na minha página do Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes. Eu vi esse vídeo e resolvi comentar com vocês de forma informal, mesmo na forma de vlog. Eu vou gravar um vídeo com roteiro e com edição para ficar de consulta para todo mundo que segue aí nas redes sociais. Vou colocar no meu canal no YouTube, na página do Facebook, no meu site, porque é um tema muito importante. É muito comum a gente ouvir de pessoas mais velhas, né? Assim, na minha época não se falava sobre bullying. Poxa, por que se fala tanto sobre bullying, né? Eu diria para uma pessoa como essa, falar assim, olha, na tua época não se falava, ainda bem que se fala hoje. Porque bullying é um assunto sério. E bullying sempre existiu, podia não ser falado, mas sempre existiu. Situações de assédio, de constrangimento, de agressões morais ou até mesmo físicas, de forma intermitente, repetida, contínua. Isso sempre aconteceu em diversos ambientes. Nesse comentário aqui, nesse vídeo, eu vou focar no ambiente escolar em crianças e adolescentes, ok? Mas o bullying sempre existiu em diversos ambientes. Então, bullying não é novidade. Falar sobre bullying pode ser. Aliás, a palavra bullying vem do começo dos anos 2000 para cá que ela se popularizou, né, na literatura. Então, não se falava em bullying até porque a palavra não existia, não é? Sabe, às vezes quando eu ouço alguém falando isso, eu até entendo que ele pode ter uma intenção legal por trás. Eu tento ver isso, né, no discurso das pessoas. As pessoas não têm má intenção, ninguém quer ver o outro sofrendo de propósito, né? A não ser que seja um perverso, mas a maioria das pessoas, elas têm uma boa intenção ao comentar isso, quando elas comentam. A intenção por trás é assim, olha, o jovem, ele precisa aprender a lidar com as adversidades. O jovem, ele precisa aprender, numa situação de conflito com outra pessoa, administrar essa situação. Se a situação está difícil de ser administrada, administrar o sentimento que ele tem ruim devido àquela situação. E olha, eu concordo com isso. Eu concordo. Essa habilidade tem que ser desenvolvida durante a formação da criança, do jovem, e continua a ser desenvolvida no adulto, que é a resiliência.
A capacidade de lidar com uma adversidade, né, e sem com isso se desfalecer, sem com isso sucumbir e conseguir tocando a própria vida, né? Eu concordo com isso, inclusive eu tenho sido muito requisitado para palestras sobre o tema resiliência no jovem. Contudo, a situação de bullying é uma situação muito diferente. Não se trata de lidar com adversidades e conflitos normais da vida. No bullying, por definição, há uma diferença de poder entre ambas as partes. Isso é por definição do bullying, seja ele em qualquer contexto ou com qualquer idade. Mas numa escola há uma diferença de poder? Sim, sim. Mesmo no microcosmo da escola pode haver uma diferença de poder entre as pessoas, entre as partes envolvidas no bullying. E isso pode ser terrível para a vítima. Mesmo um adulto lidar com essa diferença de poder pode ser muito difícil. Agora imagine uma criança que está em formação da personalidade, a autoestima dela está sendo formada, a autoimagem dela está sendo formada, a necessidade de socialização não é apenas uma necessidade, é um aprendizado que está se desenvolvendo. Então é muito difícil e não dá para esperar de uma criança a administração de uma situação como essa como se esperaria de um adulto, e digo mais, de um adulto saudável. Então a gente não pode esperar isso da criança. Lidar com adversidades e pequenos conflitos, nós temos que estimular os jovens que eles consigam resolver por si mesmos e a gente pode intervir no segundo momento. Contudo, quando é identificada uma situação de bullying, nós temos que intervir da maneira mais rápida possível. E a melhor maneira de intervir com o bullying é simplesmente eliminá-lo. O bullying não deve existir. O bullying não faz bem para a formação de nenhuma pessoa, né? Eu entendo o quê? O jovem tem que aprender a lidar com a adversidade, mas sofrer com bullying não. Porque é uma situação de um constrangimento, de um assédio, de uma agressão moral tão intensa que pode deixar marcas na autoestima dessa pessoa e para o resto da vida. Olha, eu posso dar meu testemunho pessoal. Durante uma pequena fase ali no meu ginásio, né, que hoje se chama ensino fundamental, eu sofri bullying. E aquela pequena fase foi o suficiente para marcar minha memória como se a minha infância, pré-adolescência e início da adolescência inteira tenham sido uma fase muito ruim. O curioso é que quando eu fui colecionar fotos para a retrospectiva da minha vida no meu casamento, eu comecei a perceber fotos muito felizes de quando eu era criança. Falei, caramba, a minha infância não foi tão chata não, eu era uma criança feliz. Durante uma fase eu simplesmente não tinha foto alguma, não tinha registro nenhum da minha vida. E passei a ter depois, na época de colégio, na época de faculdade. Porém, naqueles anos ali, poucos anos no ensino fundamental, não tinha registro nenhum. A verdade é que eu agora, recordando com a visão que eu tenho, eu não gostava de mim mesmo, eu não me aceitava, e tudo isso por causa de um assédio que eu sofria de forma sistemática na escola. De alguma forma eu consegui superar isso não trouxe maiores consequências para mim, mas mesmo assim marcou a minha memória como se a minha infância e pré-adolescência inteira tivessem sido um desastre para mim, o que não era verdade. Então reconhecer e intervir nas situações de bullying é fundamental e esse é um papel dos adultos, não dá para esperar da criança que ela tenha maturidade para lidar com uma situação dessa. Primeiro passo numa situação de bullying é intervir, é impedir simplesmente que ela aconteça. Esse é um papel dos adultos. Quase a totalidade dos casos de bullying acontecem na ausência de um adulto. Havendo um adulto por perto, simplesmente a situação não acontece. A maior parte das vítimas não pede ajuda. E, curiosamente, os dados são encorajadores. Na grande maioria das vezes que as vítimas pedem ajuda, o bullying acaba. Então nós devemos encorajar os jovens que sofrem constrangimento a pedir ajuda com relação a isso. Olha, nós olhamos o bullying sempre com dois lados. Um lado é a vítima. E a vítima, a gente sabe como ajudar de uma certa forma. A gente vai lá, presta solidariedade, mostra empatia, oferece a ajuda que é necessária e ajuda a vítima a reconstruir a autoestima. Ela se sentir querida e gostar de si mesmo. Mas o bullying tem um outro lado. Esse outro lado pode ser realmente uma pessoa que precisa de uma correção de comportamento. Pessoa com traços autoritários, preconceituosos, agressivos.
Ainda assim, ela precisa de orientação para mudar o comportamento dela, mas também pode ser uma pessoa que sofre, vamos lembrar disso. Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa guardar. 20% das pessoas que cometem bullying, dos jovens que cometem bullying, eles sofrem bullying e estão reproduzindo o comportamento, muitas vezes com muita mágoa e com muito ressentimento. Muitas vezes esses jovens também são vítimas de maus tratos e agressões. Então a gente precisa ver que tem dois lados precisando de ajuda. Um lado que precisa empatia, solidariedade, se sentir querido e precisa que alguém ofereça ajuda. Mesmo que ele não use essa ajuda, só de ele sentir que tem alguém que preste essa ajuda já é importante para ele reconstruir, ajudar a reconstruir a autoestima dele. E do outro lado pode ter uma pessoa, do outro lado tem uma pessoa que no mínimo precisa de uma orientação para mudar o comportamento. 40% das pessoas, os jovens que cometem bullying nunca receberam uma orientação a respeito. Então no mínimo tem uma pessoa que precisa de orientação para mudar o comportamento, mas muitas vezes tem uma pessoa que também sofre bullying e em outro contexto sofre maus tratos ou agressões. Então vamos estar atentos, né? Nós estamos lidando com crianças e jovens, pessoas em formação. E toda ajuda que nós pudermos dar para que eles cresçam saudáveis, fortes, com resiliência e aí sim desenvolvam tudo o que eles precisam do ponto de vista afetivo, cognitivo, de suporte, para aí sim eles desenvolverem resiliência e força para superar as adversidades, a gente tem que ajudar. O bullying não faz ninguém mais forte não, gente. O bullying não faz ninguém mais forte. Pelo contrário, faz as pessoas, faz os jovens, desenvolverem ansiedade, timidez, isolamento. Muitas vezes têm atitudes autoagressivas, tornam-se ansiosos, deprimidos e aumenta o risco de suicídio. Então, bullying não fortalece ninguém, né? Vamos intervir de maneira a acabar com o bullying para que aí sim o jovem possa se desenvolver de uma maneira forte e resiliente. Ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Just out of curiosity, why do they bully? What's the point of it? Why do you find joy in taking innocent people and finding a way to be mean to them? It's not okay. What do they say to you? They make fun of my nose, they call me ugly, they say I have no friends. What'd they do to you at lunch? Pour milk on me and put a hand down my clothes, threw bread at me. Is it just you? Yep. Or is it other kids too that feel that way? Say it's other kids too. How's that make you feel? I don't like that they do it to me, and I for sure don't like that they do it to other people, because it's not okay. People that are different don't need to be criticized about it, because it's not their fault. But if you are made fun of, just don't let it bother you. Just stay strong, I guess. It's hard. But it'll probably get better one day.